Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, e aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Novamente, pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, e aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu de fato tenho alguns fundamentos nas minhas mensagens que eu gosto de saber muito sobre a natureza do homem. De fato, quem nós somos? De fato, o que nós viemos fazer nessa terra? Tem até um documentário, pastor Rosildo, do YouTube, que tem, uns documentários que falam, quem nós somos. E pastor Rosildo, estudando um pouquinho na psicologia, a psicologia tem umas vertentes de quem é o homem. Se eu não me engano, o nosso irmão Cauê, um tempo atrás, ele falou sobre a visão do homem, ou seja, que o homem nasce bom, que era uma visão, se eu não me engano, do filósofo russo, Wilson, que ele diz o quê? Que o homem, ele nasce bom, pastor Rosildo, só que a sociedade o corrompe. E essa é uma visão também filosófica e psicológica, ou seja, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E por algum tempo eu acreditei nessa vertente, ou seja, tem outro filósofo que fala o quê? Que o ser humano, ele nasce neutro, ou seja, nasce como uma tábua rasa, ou seja, nasce sem conhecimento, sem inteligência nenhum, ou seja, o ser humano nasce raso, sem profundidade. Só que como eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber, não o que a ciência me fala, a filosofia me fala, mas sim o que a Bíblia fala, irmão. Amém. E eu fui denotando, buscando alguns versículos e tal, e eu me fiz a pergunta: o homem de fato, ele é bom ou ele é mau? E aí, pastor Rosildo, eu já fui logo no livro de Gênesis, Se os irmãos quiserem abrir no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1 em diante, diz assim: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as mulheres eram muito bonitas, e então encolheram as que eles quiseram e casaram-se com ela. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes naquela terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas do homem, e essas lhe deram filhos, e esses gigantes foram heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, e eu comecei já a ter um choque no meu conhecimento. Peraí, na minha visão, o ser humano nascia bom, mas ali Deus já está dizendo ali que quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, e se a gente ler todo o capítulo vai entender que depois disso aí aconteceu o quê? O dilúvio. Mas irmão Michel, isso aí é lá no tempo, no Velho Testamento, ainda em Gênesis, fala uma coisa mais atual, fala um pouquinho mais, no tempo de Noé ali. Então vamos lá, irmão, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, de fato, quem nós somos? Somos esse ser bom, esse ser dotado de bondade, de caridade, de amor, ou somos de fato pessoas má, ruins? Olha o que diz Gênesis: Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros e um de cada espécie e os queimou como sacrifício no altar. E o cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. E ele passou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra
por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Então, pastor, às vezes nós esperamos às vezes a bondade das pessoas. Às vezes nós esperamos, irmão, não, tipo, o afeto, o carinho das pessoas. Mas só nesse princípio do livro de Gênesis, Deus já está dizendo que a natureza do homem é má. Ou seja, irmãos, nós não estamos com essa bondade toda. Deus não enxerga a natureza humana, o homem, como ele é mau. Nós somos maus. Vejamos hoje, tipo, a relação mais aproximada de um amor verdadeiro entre a mãe e o filho. A mãe cuida, a mãe amamenta, a mãe tira o seu tempo para cuidar daquela criança. E vejamos o que acontece. Às vezes essa criança se revolta com a mãe, às vezes a mãe se revolta com essa criança. Ou seja, temos sim, irmãos, algo dentro de nós que é esse mal. E Deus destruiu o mundo por causa da maldade do coração do homem. Então, quando eu vi essa questão, eu comecei a mudar um pouquinho o meu conhecimento. Ou seja, de fato, o ser humano, ele não é bom, ele não é do bem, ele não é do bom. Mas, irmão Michel, aí fala juventude, não fala criança. Irmão, se você pegar e ver a história, né, de Esaú e Jacó no ventre da sua mãe, vocês vão ler lá que os filhos estavam o quê? Brigando. Ou seja, estava tendo tanta contração na barriga da mãe que ela foi consultar a Deus, pastor. Acho que a primeira ultrassom, né, de revelação, né, chá de bebê, foi naquele tempo. Ou seja, o que é que aconteceu? Ela estava recebendo tantas contrações, porque Deus falou assim, ó, as crianças que estão em ti são duas nações. E a Bíblia diz o quê? Que pelas crianças estarem brigando no ventre, Jacó segura o calcanhar do irmão. Ou seja, existe sim, irmãos, a maldade dentro de nós. Se as próprias crianças dentro do ventre lutam, ou seja, elas lutavam por um propósito, elas lutavam porque elas tinham um chamado. Mas o que? Elas lutavam. Então, aí Jacó recebe o nome de quê? Desde o início, de enganador, né? Ou seja, Jacó segura a perna do irmão porque ele queria tomar a primogenitura do irmão. Desde o ventre, irmão Mauro. Ou seja, o ser humano, pastor, não é essa flor toda, não é essa bondade toda. Nós não somos essa bondade toda. Mas ainda, irmãos, eu falo assim, não, eu tenho que aprimorar meu conhecimento, porque ainda não estou acreditando que o ser humano é essa maldade toda. Aí, eu peguei os 10 mandamentos, né? No capítulo de Êxodo 19 e 20, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. O povo de Israel sai do Egito e Deus faz uma aliança. E dentro dessa aliança, no capítulo 19, até chegar no capítulo 20, Deus dá as leis ao povo de Israel. E a primeira lei que Deus dá, pastor, do homem é o quê? Não fazer imagem, não adorar outros deuses. E se a gente ver lá, a gente percorrer todo o capítulo de Êxodo, no capítulo 35, né, tipo, Moisés sobe no monte, Deus fala com Moisés, Deus aparece ao povo, né, o monte fumega, Deus fala em voz de trovão com o povo, Deus faz milagres, Deus dá as tábuas, Deus manda Moisés subir no monte 40 dias, revela tudo que tem no céu para fazer o tabernáculo, a arca da aliança, e depois de 40 dias, só durou 40 dias, pastor. Se você pegar o capítulo 19 até o capítulo 35, se eu não me engano, acho que foi 12 capítulos. Só durou 12 capítulos, pastor. Ou seja, 40 dias e o povo... Qual foi o primeiro pecado que o povo fez? Quando Deus se apareceu, Deus se revelou para o povo no monte. E 40 dias, pastor, eles não conseguiram esperar Moisés. Aí ele falou assim, ó, Arão, é o seguinte... Vamos juntar aí, porque a gente precisa de um bezerro para a gente adorar. Oh, irmãos. E aí? 40 dias, Deus se revelando, pastor, para o povo.
Deus falando que Ele escolheu aquele povo, que aquele povo era separado para Ele, pastor Carlos. E 40 dias, o que é que o homem fez? Foi adorar outros deuses. O primeiro mandamento que Deus falou: não adore outros deuses, só adora ao único Deus que sou eu. 40 dias. Recebeu os mandamentos para seguir a Deus, para receber o louvor de Deus, para receber as bênçãos de Deus. Só era 10 mandamentos que eles tinham que seguir. Só o irmão Naldo, que aí eles fizeram. Eles pecaram de novo. Ou seja, a confirmação que diz o quê? Que o homem é mau, está o quê? Na própria palavra da boca de Deus. O homem é mau. Nós somos maus. E essa maldade, irmãos, ela habita dentro de nós. Às vezes, né, pastor Rosildo, a gente nos espantamos com, às vezes, a maldade que algumas pessoas fazem na nossa vida, na nossa família. Só que a gente precisa de uma maturidade espiritual maior. Ou seja, quem está em Cristo Jesus, irmãos, não espere a bondade das pessoas. Se a própria família, as pessoas do nosso lar, é quem mais do que nos apunhala pelas costas. É as pessoas que fazem a maldade. Ou seja, o mundo já está no maligno. Então não conseguimos mais esperar a bondade. Você está esperando a bondade hoje, né, que está em tempo político, nos políticos. Você está esperando a bondade das pessoas do seu trabalho. Você está esperando a bondade das pessoas da sua família para te fazer alguma coisa. Irmãos, não espere. Porque, irmão, você vai cansar muito. Porque a própria palavra de Deus diz que o homem, ele é mau. Vamos mais. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, olha o que ele diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele está doente demais para ser curado. Alguém tem outra versão aí? Porque essa é a... Consegue? Consigo, Paulo. Pode ser na Almeida. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Interessante que quando a Bíblia ela vai falando de maldade, vai falando de algo, ela cita sempre o coração. Né? E eu, como curioso, eu falo assim: por que o coração? Porque o coração tem a ver com a natureza humana, com o nascimento. E segundo a ciência, o primeiro órgão a ser formado no embrião é o coração. Ou seja, é do nosso coração que vem o quê? As fontes, pastor. Ou seja, já está dentro de nós essa maldade. Já vem, já no nosso DNA a propagação dessa maldade. Mas achamos que nós somos as melhores pessoas do mundo. Nós achamos que nós precisamos receber troféus. Nós achamos que Deus nos deve algum favor. Nós achamos que Deus, Ele tem que falar a todo momento com a gente. Mas o próprio Deus diz o quê? Que vocês são maus. Nós somos maus. E quando eu entendi que a nossa natureza é má, vou contar um pedacinho da minha história. Pensa, pastor, um jovem rebelde era eu. Não é? Chegou um tempo, nos meus 17, 18 anos, que até brigar com a polícia eu briguei. Eu não sabia de onde vinha aquela ira, aquela raiva. A polícia me colocou no camburão. Ou seja, eu não sabia de onde vinha esse mal. Não é? Até minha mãe ficou surpresa, mas como assim aconteceu isso? E eu estava me tornando um jovem rebelde. Por que eu estava me tornando um jovem rebelde? Porque eu não tinha, de fato, a palavra de Deus, e eu, de fato, estava vivendo o quê? A natureza
a minha natureza do mal. A natureza a qual é o que? O pecado. Só que, pastor, que aos 19 eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu senti, pastor, a transformação. Eu senti algo diferente. Eu senti, então, ou seja, faz quase 16 anos, com muita luta, sacrifício, difícil, mas estou na presença do Senhor. Amém. Amém. E com isso, irmãos, eu fui entendendo que o quê? Que o ser humano, ele de fato tem essa maldade. Podemos, não, irmãos, às vezes o quê? A pessoa do nosso lado. Essa maldade pode vir das pessoas que nós mais amamos. Mas é porque a pessoa praticou esse mal. É porque não, irmãos, é porque já é a natureza dela. Mas o que a gente pode fazer para a gente mudar essa maldade do nosso coração? O que a gente pode fazer para a gente modificar o nosso comportamento? O que a gente pode modificar a nossa mentalidade para a gente não ser essas pessoas más? Mas Deus diz que o homem é mau desde a sua mocidade. Que o homem é mau desde o início da criação do mundo. Vejamos. Vamos pegar o Novo Testamento. Mateus, capítulo 7, versículo 11. Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais você, Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha o próprio Jesus, ó. Ora, se vocês que sois maus, de fato, irmãos, não tem para escapar. Não tem, a gente tem que aceitar, reconhecer que de fato nós somos maus e não merecemos. A própria palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele morreu por nós ainda pecadores. E a palavra diz assim: alguém, lembra? Seria muito simples a gente dar a vida por alguém que nós amamos. É muito simples. Mas, irmão, você dá a vida por uma pessoa que é mal. Ou seja, vamos fazer uma alusão. Pensa aí, uma mãe que perdeu um filho novo, né, de um crime, e essa mãe encontra, tipo, uma pessoa que matou o filho dela, e ela chega para a pessoa assim: eu te perdoo. Olha, irmão, que coisa, foi o que Deus fez. Ou seja, ó, não, eu vou dar uma oportunidade para vocês, eu vou dar uma chance para vocês. Só que essa chance não é porque vocês são bons, não, porque vocês são maus. Por isso que Deus, irmãos, ele age no seu poder, na sua graça e na sua glória. Porque essa maldade, irmãos, não nos dá garantia do céu, não dá garantia do reino de Deus. Às vezes nós achamos que nós merecemos muita coisa no reino de Deus, mas, irmão, a gente não merece nada. Nós não merecemos, porque essa maldade, irmãos, ela está no mundo de hoje, ela está à nossa volta. Essa nuvem da maldade, ela está em todo lugar. Quer o quê? Sequestrar os nossos filhos, querem nos induzir em comportamentos pecaminosos. Irmãos, está em todo lugar. Ou seja, irmão Michel, mas eu vou começar a fazer a bondade de hoje. Então, irmãos, é esse o ponto. Quando você começar a expandir essa bondade do reino de Deus, você vai ser perseguido, você vai ser, chacoteado, você vai ser zombado, você vai receber maus tratos. Por quê? Porque você, irmão, você está impulsionando o reino de Deus na sua vida. Você está entrando em um conflito, numa briga interna. Ou seja, eu entendo que a natureza é má, mas eu preciso servir a Cristo Jesus. Eu preciso fazer as obras de Cristo Jesus. Ou seja, uma mensagem que eu preguei um tempo atrás, eu falei que o Evangelho,
ele está nesse mundo, mas ele não é deste mundo. Ou seja, nós estamos tendo a oportunidade, pastor, de tirar essa maldade de nós. Quando Jesus chega a Nicodemos e fala aqui para Nicodemos: ó, Nicodemos, tem que nascer de novo. O que seria esse nascer de novo, irmãos? Ou seja, Nicodemos, você é mau. Você estuda toda a lei. Um pouquinho que você pratica, você está achando que você é a melhor pessoa desse mundo? Não, Nicodemos, você ainda tem que nascer de novo. Mas, Senhor, como assim eu vou nascer de novo? Olha. Aí ele foi muito pro literal, né? Como assim eu vou voltar lá pro... Não, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Vamos mais, irmãos. Ó, em Romanos, o versículo que a gente acabou de ler, 2:29. Olha, vê se esse versículo vai encaixar com o que a gente está falando. Ó, pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro e aquele que tem um coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, que a lei escrita não pode fazer. Ó, tem coração circuncidado, o Espírito de Deus faz o que a lei não pode fazer. O que seria isso? Ó, de novo, vamos analisar o versículo. Um coração circuncidado, ó, e o Espírito de Deus faz o que a lei escrita não pode fazer. O que seria um coração circuncidado? Vamos pegar a questão da lei da circuncisão. A gente sabe que a circuncisão tem que o quê? Fazer um sacrifício, né? Tipo, arrancar uma pele, né? Do prepúcio do pênis do israelita, né? Ou seja, tem que ter tirar a capa, se sacrificar, tirar uma superfície. Para quê? Ou seja, fazer uma cirurgia, fazer uma imolação. Você tem que se sacrificar. Ou seja, vamos pegar agora aqui, ó, o versículo, ó, o coração circuncidado. Ou seja, irmãos, o coração circuncidado, você tem um coração do mal, você tem um coração da maldade, só que agora você tem que ter um coração que circuncidado. Ou seja, tirar a capa, irmão, tirar as coisas ruins, tirar a maldade que ainda habita na gente. Você precisa tirar. Para que eu tirar, irmão Michel? Quando você tira a circuncisão, é como se você o quê? Está tirando um calo. Você não está sentindo nada, você só está sentindo a maldade, você só está querendo fazer a maldade. Só que quando o seu coração começa a ser circuncidado, ele fica o quê? Frágil e simples. Para que, irmão Michel? Ó, vamos ler em Romanos, no capítulo 1, no versículo 28. Ó, esse é o coração que não está circuncidado. Ó, como diz: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que ele fazem o que não deve. Estão cheios de todo tipo. Esse é o coração, irmãos, que não está circuncidado. Olha o coração que não está circuncidado como é. Está cheio de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crime de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneira de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz, e aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Ou seja, é o que Deus falou que o homem é mau. Esse é o coração do homem mau. Você conhece algumas pessoas assim? Às vezes eu me encaixo aí, irmãos. Não é só as pessoas de longe, não. Às vezes eu me encaixo em inveja, avareza, ciúme.
Às vezes é a minha natureza carnal querendo sair. Ou seja, o coração ainda não está circuncidado. Olha o versículo de novo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. Precisamos, irmão, circuncidar o nosso coração. Precisamos tirar essa capa. Mas, irmão Michel, para que eu vou tirar a capa? Para que eu vou circuncidar o meu coração? A vida é tão difícil. É difícil às vezes eu lutar com esses meus pecados, com essas minhas maldades. Mas, irmão, você precisa circuncidar o seu coração. Nós precisamos circuncidar o nosso coração. Para quê? Para você voltar a sentir. Mas sentir o quê, irmão Michel? Olha o que o versículo diz, irmão. E o louvor que essas pessoas recebem, o louvor que essas pessoas recebem não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Deus, ou seja, a pessoa que tem um coração circuncidado recebe louvor de Deus. Olha que coisa interessante. A pessoa que tem um coração quebrantado, né? A pessoa que, está querendo tirar a maldade do coração dela, a pessoa que quer uma mudança de vida, não quer ser mais essa pessoa do mal, ela o quê? Quer sentir alguma coisa, pastor. Ela está com sede, ela está querendo alguma coisa, ou seja, ela quer sentir. E ela quer sentir o que, irmãos? Vamos no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. O apóstolo Paulo fala: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Quais são os desejos da natureza humana? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito. Olha que coisa. Então a gente tem uma divisão. Tem uma briga interna dentro da gente, pastor. Lembra da briga de Esaú e Jacó? Então, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, irmãos. Os dois são inimigos, ou seja, dentro de nós tem uma inimizade entre o que? A carne e o Espírito. Quando você, irmão, está naquele dia que fala assim: meu Deus, eu não estou nem com força de orar. Quando você fala assim: eu não tenho força de orar, quem é que está se sobressaindo e você não ora? Quem é? Quem que está começando a se erguer, a se levantar? A sua carne, o homem mau. E quando você, mesmo com a sua fraqueza, com a sua fragilidade, né? Mesmo você nem conseguir ajoelhar, mesmo deitado na sua cama, você entra lá, conversa com Deus e fala assim: Deus, não tenho força para ajoelhar, não tenho forças para orar, mas eu vou aqui do meu jeito, na minha cama, Senhor. Tu conheces o meu coração, e você faz a sua oração, e quando vê, Deus te dá um sono tranquilo e profundo. Aí você está dando a voz a quem? A natureza do Espírito. Ou seja, você está começando a sentir novamente, ou seja, o seu coração está o quê? Circuncidado. Você está fazendo o que? Você está sentindo Deus de novo. Vamos mais. O 18. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Se você está fazendo pelo Espírito, irmão, você não está fazendo debaixo da lei. Lembra do Êxodo? Deus apareceu no monte, Deus apareceu a Moisés, falou com o povo, deu as tábuas do povo, deu todo o tabernáculo, a presença de Deus estava lá, deu as leis, e mesmo assim, depois de 40 dias, pastor, o povo se rebelou contra Deus. Foram o quê? Eles foram o quê? Tentar cumprir a lei. Conseguiram? Não. Por que não conseguiram? Porque, pastor, até com a lei,
para a gente controlar o nosso comportamento, a gente não consegue. Porque a lei não consegue controlar a nossa natureza mal. Não conseguiu controlar o povo de Israel, irmãos. Não conseguiu que o povo obedecesse, vendo Deus, os milagres de Deus. Aí às vezes a gente fala assim, mas se Deus fizesse os mesmos milagres que fez o povo de Israel, eu acreditaria nele. Ô irmão, não acreditaria não. Se o povo de Israel, com todo aquele contexto, meu Deus tirou eles do Egito, irmãos, não, e Deus os escolheu. Deus os escolheu. Imagina. Ou seja, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, as impurezas, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria. Isso é o quê? Tudo carne. Tudo na nossa natureza carnal. Quando a gente nasce já vem com isso aqui instalado. Já vem com isso instalado. Mas irmão Michel, não chega de maldade, já entendi. Me fala uma solução. Simples, irmão. Simples, mas não quer dizer que é fácil. Ou seja, vamos em Gálatas 5:22. Olha o contraste, irmãos. Olha o contraste. Mas o Espírito de Deus produz amor. Lembra do coração circuncidado? Olha o que o coração circuncidado está sentindo. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Olha, não existe lei, pastor Carlos. Vamos ler de novo? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. Não tem lei para a gente sentir a paz. Não tem lei para a gente sentir o amor. Ou seja, irmãos, precisamos tirar o calo desse nosso coração. Precisamos reconhecer a nossa maldade. Precisamos identificar o nosso mal. E fazer o quê? Arrancar. Não dar mais voz. Não cometer mais os mesmos comportamentos, os mesmos erros. E falar, Deus, eu estou aqui com meu coração aquebrantado. Eu não quero mais isso. Eu quero viver na tua presença. Eu quero viver com o coração aquebrantado diante de ti. Irmãos, enquanto o nosso coração ele quebra, ele rasga, a gente começa a sentir a presença de Deus. Irmãos, imagina a gente encontrar algumas pessoas, por exemplo, pessoa cheia de alegria. Você já viu uma pessoa cheia de alegria? Quantas pessoas estão em volta dela? Não é muitas. Muitas. Já pensou, irmão? Uma pessoa, cheia de delicadeza e bondade, um esposo delicado e bondoso. Irmãos, vamos pegar, já estamos terminando, vamos pegar no livro de Atos, no capítulo 9, uma das maiores referências de um coração circuncidado. Atos capítulo 9. É qual verso? Qual é o seu capítulo 9? Versículo qual? O primeiro. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Porque coração o que, irmão? O coração estava circuncidado aí? Cheio de mal, tinha lei, sabia tudo de lei, praticava a lei, mas o coração, cheio de maldade. Não é, Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. E com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores
do caminho do Senhor, que morava ali tantos homens e mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ou seja, aí o próprio Jesus falou assim: não, esse daí eu vou circuncidar o coração dele. Eu que vou tirar as escamas do coração dele. Se a gente vê quando Paulo vai para a casa de Ananias, e Ananias coloca a mão sobre eles, cai as escamas, cai a capa, cai a dureza do coração. E quando vê, Paulo começa a pregar, Paulo começa a ministrar o nome de Deus. Oxe, e as pessoas falam assim: poxa, como assim, meu? Não era esse Paulo aí que estava perseguindo a gente? E o povo vendo Paulo lá pregando, ou seja, mudou, irmão, o coração. E quando essa mudança acontece, irmãos, as pessoas à nossa volta não entendem. Elas não vão compreender. Mas por que você está agindo assim? Antes você fazia o mal. Mas antes você praticava o mal. Antes você cometia os comportamentos ilícitos. Mas eu deixei Jesus circuncidar o meu coração. Eu deixei o Senhor Jesus tomar conta do meu coração, e agora eu estou sentindo, pastor Rodrigo. Ou seja, para você sentir, irmão, tem que fazer a cirurgia, tem que cortar, tem que ter o sacrifício, tem que rasgar, e para você o quê? Se tornar diferente. É essa diferença que as pessoas do mundo não entendem. Mas como assim, meu? E a vida dele está difícil, ele está desempregado, mas ele continua indo para a igreja, esse Deus dele, então, só que está com o coração circuncidado. Ó Senhor, faltou dinheiro. Não tem um hino que fala, né, ó Senhor, mesmo que a figueira não floresça, eu estou lá te adorando, te louvando. Senhor, mesmo que eu esteja desempregado, ou seja, o coração já está circuncidado. Já não existe mais o que? A lei controlando essa pessoa, mas ela é controlada pelo quê? Pelo Espírito Divino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu deixo essa mensagem para os irmãos, e que os irmãos continuem batalhando e lutando, porque assim, os dias são difíceis mesmo. Mas se nós nos alimentarmos e unirmos, nós venceremos. Porque quem prometeu, irmãos, ele é fiel para cumprir. Amém. Amém? E ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar nos momentos mais difíceis. Então, irmãos, cada dia circunde os nossos corações, né? Que os corações dos irmãos estejam sempre na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoe.